Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Melhor de Mim. Estamos juntos, reunidos, e eu gostaria de iniciar lhe convidando para se inscrever, não é? Vai lá no link, se inscreve, aciona o sininho para ficar recebendo as informações, mensagens do nosso canal, se unir a nós. Nosso objetivo é evangelizar e defender a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós queremos lhe convidar para um grupo virtual que nós iniciamos quinta-feira passada e que agora, quinta-feira, às 19 horas, estaremos juntos rezando o texto das batalhas vencidas. É um texto muito poderoso. Só o nome já sugere triunfo, né? Em cada mistério, nós damos um tempo para você apresentar a Deus as causas que você quer que Ele vença na sua vida. Então, queremos lhe convidar quinta-feira, 19 horas, conosco. Meus irmãos e irmãs, nós cristãos católicos temos uma dívida histórica com São José, o esposo de Maria e o pai nutrício, pai tutelar do menino Jesus. Aqui no Ocidente, não é? Porque na Europa São José tem grande número de devotos, basílicas, seminários, catedrais, igrejas dedicadas a ele, mosteiros, eremitérios. São José é verdadeiramente o maior santo que existe no céu, segundo Santa Teresa d'Ávila, de quem foi muito devoto e apóstola de São José. São José, na boca de Santa Teresa d'Ávila, era uma frequência, não é, muito bonita. Mas nós, do Ocidente, temos pouca devoção a São José. Muitas pessoas se chamam Maria José, José fulano, Beltrano, mas a devoção a São José, nós temos uma dívida histórica. E não se pode falar em Jesus e Maria e deixar de lado o pai tutelar, o pai nutrício, o pai putativo de Jesus, como chama a liturgia. Dia 19 de março, vem aí, estamos no ano de São José. Estamos no mês de São José. Ele é padroeiro do Estado, né? Não vamos nos envolver com lendas, se chove ou não. O patrocínio de São José não depende disso, a providência dele não depende disso. Mas o testemunho eloquente, o silêncio de São José, as renúncias que São José fez, sendo ele da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, ele aceita e se submete a cuidar de Jesus e Maria por conta de um sonho com um anjo. Ele dá valor a este sonho, ele acredita na veracidade deste sonho, ele acredita que Deus está falando com ele por meio do sonho. Então era um homem de fé, de uma fé profunda, robusta, vigorosa. Aparece pouco, mal ou melhor, não fala, não é? Não há textos de São José, mas é o santo do silêncio operante, do silêncio que faz acontecer as coisas. Imaginemos São José assumindo um filho que não é seu, vivendo castamente ao lado de Maria, que era imaculada, preservada da culpa original e por causa disso dos pecados carnais. Imaginemos São José levando Nossa Senhora para o recenseamento em Belém de Judá, e lá não tinha onde colocar sua esposa à beira de ter o seu filho, o Divino Salvador. A humilhação social e financeira de São José em ter que ir para uma estribaria com a mãe de Jesus, né? Imaginemos a aflição de São José quando voltou para Nazaré e Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, indo para o Egito, uma terra pagã, onde eles não falavam o idioma. Segundo os estudiosos, eles ficaram, não é, ali vizinhos do Egito para sobreviver. Imaginemos São José trabalhando na carpintaria com o menino Jesus, o jovem Jesus, para manter, para sustentar o pão de cada dia do Filho de Deus e da Santíssima Virgem. Imaginemos o espírito de oração de São José para com Deus. Ele não é São José porque foi chamado para cuidar de Jesus e Maria. Ele já era São José, porque ele é da linhagem de Davi. Ele é da linhagem de Jessé. Ele não faz caso de que seja da linhagem de Davi, nem vai atrás dos seus interesses no templo. Ele vive no silêncio, abre escondimento. Ele vive escondido com Cristo em Deus, em Nossa Senhora. Ele participa da história da salvação. Em João 2, conta que Jesus chegou nas bodas de Caná e fez o primeiro milagre. Diz que estava Maria, os irmãos de Jesus, que são primos, nós sabemos, e os apóstolos, mas não fala em São José.
Possivelmente já tinha voltado à casa do Pai. Imagine a morte de São José nos braços de Jesus e de Maria. Que glória, que passagem maravilhosa para a eternidade. Então nós temos uma dívida histórica com São José. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você é devoto de São José? Você é devota? Você que traz José no nome, tem pessoas que têm vergonha. Eu sou Maria José, não me chamo de José, sou Maria. Tem pessoas que é José da Silva, um exemplo. José Fernando, não, José não, só Fernando. Pelo amor de Deus, é um privilégio você ter o nome do pai nutrício de Jesus, do esposo de Maria. Né? Como tem pessoas que têm vergonha que se chama Maria, eu conheço pessoas que por favor, não chame de Maria. Que coisa absurda, né? Eu diria assim, que o maligno faz com as pessoas, porque uma pessoa tem vergonha de se chamar José. Eu me chamo Emanuel. Até peço perdão, bato no peito, né? Meu Deus, não sou digno, porque é o nome do Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Mas a mim foi dado esse nome, em religião. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe para celebrar São José de 19 de março. Não deixe para celebrar por conta da novena, da sua capela se dedicada a ele, da sua paróquia, mas internalize o culto a São José. Não dá para dividir a Sagrada Família, honrar Jesus, Maria e deixar José de lado. Pense nisso. Você que reza Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Não dá para deixar São José de lado. Se você é um cristão católico de verdade, São José está incluído na sua devoção. Ele faz parte do seu devocionário. Se você é um católico apostólico de verdade, porque católico e apostólico tem muito, mas de verdade são poucos. Se você for de verdade, você vai ter em grande grau São José. Você vai ver no Evangelho o pouco que fala dele já é o muito sobrante. Por quê? Vou pensar na humildade de São José, no silêncio de São José, na caridade de São José. Que ele lhe abençoe e abençoe a sua vida. Amém. Inscreva-se em nosso canal, deixe sua curtida, curta, compartilhe para quem está precisando ouvir a palavra de Deus.